Vasco da Gama, vai, Breno Monsef, manda aí. O Vasco tendo com empate, né? Fica o saldo de um pontinho. Ontem abriu 1-0, gol cedo do Coutinho, um gol bem Felipe Coutinho. E aí depois, ele mesmo deu um passe espetacular pro Verratti, que fez 2-0, o Vasco tomou 2-1. E aí no segundo tempo, uma jogada do Nuno Moreira, mais uma vez o português, né? Sendo decisivo, passe pro Verratti na área. Deu ainda uma dominada na bola, né? Pra tirar do goleiro e fazer 3-1. Só que a partir daí, o Vasco tomou uma reação por parte da equipe do Melgar. E aí 3-3 já aos 45 do segundo tempo, aquela loucura. E o Vasco voltando, portanto, com um pontinho na bagagem de Arequipa lá no Peru. Vamos ouvir o que falou Fábio Carille, justificando esse resultado de ontem à noite, lá na estreia na Copa Sul-Americana. Mas é uma verdade, no intervalo muitos jogadores pedindo oxigênio, só da linha defensiva ali 3, né, menos o João pedindo, outros jogadores do intervalo somando mais 10, 15 minutos. E aí a gente começou a desfazer da bola e viemos para trás, não conseguimos sair, jogadores sentindo o câmbio ali. Não é desculpa isso. Então, em cima de tudo que aconteceu, das circunstâncias, a gente tem que comemorar esse ponto, mas eu sei que um pouquinho mais de atenção a gente poderia estar levando 3 pontos daqui. Então tá aí o Carille, lembrando, né, que o Vasco já tem jogo na próxima semana pela Sul-Americana, quarta que vem em São Januário, contra a Academia Puerto Cabello da Venezuela, mas antes, no sábado, pega o Corinthians, em Itaquera. O Vasco foi direto para São Paulo, hoje treino no Hotel Regenerativo, amanhã treino na Academia do Palmeiras e no sábado enfrenta o Corinthians e depois só que volta para o Rio de Janeiro nessa abertura, digamos, de temporada de fato aí para o Vasco, Brasileirão e Copa Sul-Americana. E só sobre o time, para também a gente debater, é bom lembrar que foi o mesmo time que jogou contra o Santos, né? O time inicial, pelo menos, foi o mesmo que jogou domingo contra o Santos na abertura do Brasileirão. Então 3-3, voltando com um pontinho na bagagem o Vasco nessa abertura aí de Sul-Americana. Agora, Vitor Costa, lembrando, né? Sul-Americana, a parada é a seguinte, tem que passar em primeiro no... Isso, o segundo vai para uma repescagem contra o terceiro colocado da Libertadores, que normalmente é um time fraco, mas pode gerar uma pegadinha aí, dependendo do grupo, né? Tem um grupo forte, por exemplo, com Bahia, Sim. Inter, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. O terceiro colocado desse grupo fatalmente será um time forte. Cara, eram pontos que estavam encaminhados graças a uma grande atuação do Felipe Coutinho. Sim. E a um erro grave defensivo do Melgar no começo do segundo tempo. O Vasco estava vencendo por 3-1. É óbvio que os jogadores foram muito mal, mas o Carille também tomou algumas decisões erradas. O Vasco estava com um problema grave de espaços dados para o time adversário. Teve um pênalti no primeiro tempo que surgiu numa inversão de bola do Martínez, que era o camisa 10 do Melgar, lá pro Cabanilhas, que era o lateral esquerdo. O Martínez teve liberdade de parar, olhar, pensar no que ia fazer, decidir, tomar um café, beber uma água, assistir um capítulo da novela no streaming e depois fazer o lançamento. E ninguém diminuiu o espaço. Sabe quando o treinador ou alguém do banco de reservas grita pro jogador, diminui, vaza lá no áudio, o ambiente da televisão? É isso. É você diminuir o espaço do cara, pro cara não ter tanto tempo para decidir o que ele vai fazer com a bola. Era um problema do Vasco já desde o primeiro tempo. Claro, tem a questão da altitude, né? Mas era uma altitude moderada, 2.300 metros. E o Vasco teve tempo suficiente para se adaptar dentro do próprio jogo. Não resolveu esse problema. E mesmo com o Melgar fazendo uma partida mediana no segundo tempo, o time não é bobo, tá? Fez um bom primeiro tempo. Mas no segundo tempo, quando levou o terceiro gol, fisicamente e emocionalmente se perdeu. E nesse momento era pro Vasco ter assumido o controle do jogo. Sim. Mas fez exatamente o oposto. Permitiu ao Melgar ficar com a bola e explorar esses cruzamentos. O Carille, ele faz 2 alterações que eu não concordo. Quais são elas? Quando ele tira o Coutinho e bota o Tietê e não o Payet, ele faz justamente o contrário do que ele fez nas últimas partidas. O Payet vinha entrando bem, faltando 20, 30 minutos. A gente cobra do Payet porque a gente quer que ele seja um craque que decida as partidas. Isso não vem acontecendo. Mas sempre que ele entrou faltando 20, 25 minutos, com o time vencendo o jogo, ele conseguiu sustentar a posse de bola. Inclusive no final de semana contra o Santos, ele entra e consegue fazer o time respirar. O Vasco na reta final do jogo foi um exemplo de sustentação de posse de bola. No jogo contra o Santos no final de semana. Sim. E ontem não conseguiu fazer isso contra um time pior que o Santos, no caso, o Melgar. Ele põe o Tietê não entra bem. Fora de posição, ele dá um lançamento de 30 metros pro Verratti.
Você tem que saber explorar a característica do teu jogador. O Verratti não vai correr atrás daquela bola nunca, nem no nível do mar, imagina na altitude. Então faltou leitura pro Tietê e achei que não foi uma boa alteração. Talvez o Tietê pudesse ter entrado antes na vaga do Paulinho, que mais uma vez foi muito mal, né? Só que pro Paulinho sair, o Carille escolheu o Jair, que tem características diferentes da do Tietê. E depois ele faz, acho que pra esse momento era melhor o Tietê e não o Jair. Eu também acho. Acho que a alteração que decide o jogo, muita gente reclamou da saída do Verratti, a entrada do Lucas Oliveira, né? Que é a alteração famosa pra fechar a casinha. Você tira um centroavante, bota um zagueiro, tem um print do finalzinho do jogo, quando tava 3-2, tem uma linha de 6, o Vasco num 6-3-1. E qual o problema desse 6-3-1? Tem muita gente enfiada lá dentro da área e tem pouca gente para evitar esses cruzamentos que foram a tônica do jogo. Acho que a alteração que decidiu a partida foi tática. Quando ele tira o Ryan, que estava bem do lado direito, põe o Ryan para jogar na esquerda. E o Cabanilhas era claramente o cara mais chato ali do time do Melgar, avançando pelo lado esquerdo. Ele faz essa alteração tática e o Adson ainda não tá bem fisicamente, ele entra na altitude, não consegue recompor. Qual o grande problema do Vasco? Pontas. O Vasco não tem pontas velozes. O Adson tá voltando agora. O Adson não conseguiu ter fôlego para ficar recompondo, marcou mal, permitiu esses inúmeros cruzamentos e aí tem aquele ditado, né? Que ninguém nunca usou: água mole em pedra dura, tanto que bate acontece? Até que fura. Acabei de inventar isso aqui. Você inventou isso agora? Em algum momento um cruzamento ia entrar, os zagueiros até faziam bons jogos, mas em algum momento um zagueiro ia errar tecnicamente. Foi o que aconteceu com o Lemos, errou uma vez, depois o Lucas Piton errou de novo e o Vasco tomou um empate que era até previsível e no fim das contas, por muito pouco o Melgar ainda não virou o jogo, né? Faltou tempo pro Melgar conseguir essa virada que parecia improvável. Resultado muito frustrante, muito decepcionante, principalmente porque o Vasco não conseguiu explorar uma grande atuação do seu craque, que é o Felipe Coutinho. Veio a negativa do batalhão especializado em policiamento em estádios. Eu sei que isso tá rolando durante o dia, mas... Balde de água fria, diga-se, né? Não sei, cara. A galera que o pessoal tava esperando já. O que tá rolando, né? É sempre bom fazer um retrospecto pra não ser... até leviano no assunto, porque assim, às vezes, como o assunto sempre aparece, o pessoal acha que foi uma decisão de agora. Até falaram que o governador que vai decidir. Não é bem assim, tá, gente? Como é que funciona no futebol pra você liberar um estádio? Tem que ter quatro liberações. Polícia Militar, Bombeiros, CREA, né, Engenharia e Vigilância Sanitária. Isso. Tem que ter E do Flamengo, não? Hã? Tem a liberação do Flamengo, não? Como assim? Às vezes tem que liberar também, né? Tem isso também? Não, são 4 piada. liberações pra qualquer estádio. Então você tem que chamar o Corpo de Bombeiros, vai lá, faz uma vistoria, vê saída de emergência e tal. A Anvisa vai lá, Vigilância Sanitária, o Conselho de Engenharia vê se não tá com rachadura, se tem segurança pro público, e a Polícia Militar também tem que dar autorização. Desde 2017, desde aquele Flamengo e Vasco-Flamengo, né? Que o Flamengo venceu, a gente teve até um torcedor morto, 3 feridos, aquela confusão generalizada em São Januário depois daquele clássico. Tem uma decisão de julho daquele ano, a princípio em caráter punitivo, proibindo jogos entre Vasco e Flamengo, clássicos, né? A princípio clássicos, porque seriam jogos de mais risco desde lá. Isso já tem 8 anos, quase, né? Como é que é bizarro. O Vasco, por um lado, melhorou a segurança dentro do estádio, isso é verdade, né? Melhoraram a questão do acesso, fora do estádio também. Então algumas coisas foram feitas, mas essas decisões de liberação foram só renovadas, basicamente. Então, no início do ano, a polícia vai lá, faz a vistoria dentro do estádio, no entorno, e autoriza. Só que mantém a decisão de antes. Então é como se fosse uma renovação. Não é uma decisão nova, é uma renovação. E aí, toda vez que o Vasco tenta levar clássico pra lá, gera esse burburinho. Então, eu tô explicando isso pra não dizer que é uma coisa de agora. Foi hoje que não permitiu, a PM não permitiu. Isso já vem de 8 anos atrás. Desde aquele clássico. As condições não são as mesmas. Mas a argumentação do laudo, da liberação da polícia, é que libera jogos em São Januário, tem capacidade para isso, menos em jogos de alto risco. E aí eles dizem, nesse laudo, que os jogos de alto risco são clássicos contra Flamengo e Fluminense, contra o Botafogo há menos risco, até por uma, digamos, falta de animosidade entre as torcidas, mas mesmo assim com menos público. Então, se a torcida do Botafogo vai lá, vai no mínimo, né? Que são os 5% de visitantes. Dessa vez, houve uma consulta, um pedido. Batalhão de Policiamento e Estádio, vocês podem rever essa decisão? E veio uma negativa. Não podemos. Então, se o Vasco quiser judicializar, vai poder. Se quiser levar pra justiça, ou indica outro estádio.
né? O Maracanã, Nilton Santos, como foi no Campeonato Carioca, etc. A questão é essa, tá? O cenário é esse para o clássico Vasco e Flamengo do dia 19, que já começou tem muito tempo. Então isso aí vai render muito até lá. Por isso que a gente tem esse assunto mais uma vez rendendo e a galera, é claro, sempre opinando. E aí, eu quero dar um pitaco sobre isso rapidinho. Eu sei que a gente já falou muito sobre esse assunto, mas como veio a negativa hoje, o assunto tem que ser falado de novo. Eu acho o seguinte, cara. Essa decisão, pelo menos num caráter experimental, deveria ser revista. Minha visão, tá? Porque o Vasco melhorou muito a questão de 2017 pra cá. Teve aquela, desde 2023, lembra? Naquela pancadaria também que teve? Teve reconhecimento facial dentro do estádio. No entorno é muito policiado. Foi uma das obrigações que o Vasco tinha que cumprir para liberar o estádio. E a própria Polícia Militar, em qualquer jogo, faz um policiamento muito forte no entorno do estádio de São Januário. Então, eu acho que a própria polícia já tem experiência. Tô de achismo, tá, gente? Vocês podem, é claro, né? Alguém especialista pode rebater isso. Mas eu tô dizendo pelo que eu vejo. A gente chega, desde lá da Rua Bela já tem policiamento lá trabalhando. Ruas interditadas. Pois é, então assim, tem um aparato muito forte no entorno. E lembrando que a torcida visitante não vai no mesmo lugar. Tem a entrada, né? Fica naquela rua, ali é Francisco Palheta, eu acho, que fica fechada. A galera do visitante fica ali, entra e sai por ali mesmo. Então teria uma divisão. Eu acho que daria pelo menos num caráter experimental. Já que o Flamengo também, óbvio, né? Não quer que seja torcida única, queria que tivesse torcida. 5%, bota os 5%, né? 500 torcedores, pouquinho mais, pouquinho menos, mas bota ali, vê se vai dar tudo certo e beleza, manda pro jogo, né? O Vasco teria que colaborar também, obviamente, já que quer receber clássicos de alto risco, isso é verdade, infelizmente, né? É verdade, gente, né? A gente tem confrontos, às vezes a quilômetros de distância. Edson Passos, a gente cansa de ver, São Gonçalo, Zona Oeste, então isso acontece, a animosidade é muito grande. Mas eu acho que daria pra ter um agrado, assim, do outro lado, do caso da Polícia Militar. Vamos tentar fazer de caráter experimental, todo mundo colaborando, Flamengo, Vasco, vamos identificar todo mundo que for. O Flamengo seria até mais fácil, porque é uma torcida visitante, são menos gente. Então, assim, vamos deixar todo mundo identificado, quem vai torcer, quem vai entrar no entorno, policiamento reforçado. Vamos ver se dá pra fazer? Eu acho. Mas, pelo visto, não há dessa parte, essa vontade de realizar, de fato, os clássicos ali. E ficou muito confortável, eu acho. Confortável pra Polícia Militar. É uma exatamente. resposta confortável. Porque, de fato, o risco existe, gente.